Livro 3. Felicidade Extraordinária. Capítulo 8. A busca final. Quando abri os olhos, estava deitado de costas, fitando o céu. Devia ter cochilado. Espreguicei-me, e disse: Nós dois devíamos fazer mais piqueniques, não acha? É, Assentiu ele, sem pressa. só nós dois. Recolhemos nossos pertences e caminhamos cerca de 1,5 km pelos bosques nas colinas, e chegamos ao ponto do ônibus. Enquanto descíamos pela encosta eu tinha a vaga sensação de que esquecera de dizer ou fazer alguma coisa, ou talvez deixar alguma coisa para trás. Quando o ônibus chegou à planície, já não sentia nada. Antes de desembarcar do ônibus, perguntei: Ei, Sock, que tal uma corrida amanhã? Por que esperar? Respondeu ele. Encontre-me à noite na ponte sobre a enseada, às 11h30. Podemos dar uma bela corrida pelas trilhas à meia-noite. Nessa noite, a lua cheia produzia uma luminosidade prateada na relva e nos arbustos que ladeavam as trilhas, mas eu conhecia cada centímetro dessa subida de 8 quilômetros e poderia correr ali na mais completa escuridão. Depois da subida íngreme das trilhas de baixo, meu corpo já estava quente. Logo alcançamos o conector e continuamos a subir. O que há meses parecia uma alta montanha agora exigia de mim um esforço pequeno. Respirando profundamente, disparei na frente e deixei Sócrates para trás, arquejante. Vamos, velhote, pegue-me, se puder. Depois de uma longa distância, olhei para trás, esperando ver Sócrates andando saltitante. Mas ele não estava à vista. Parei, desconfiado de alguma cilada. Bem, eu o deixaria esperando lá em cima, tentando adivinhar onde eu estava. Sentei-me no topo de uma colina e contemplei as luzes da cidade de São Francisco além da baía resplandecendo à distância. Então o vento começou a soprar e de repente percebi que algo estava errado, muito errado. Pus-me de pé de um salto e desci correndo pela trilha. Encontrei Sócrates logo depois de uma curva, caído na terra fria. Ajoelhei-me, virei-o com delicadeza e levantei-o, para encostar a orelha em seu peito. Seu coração parara de bater. Meu Deus! Oh, meu Deus! Exclamei. Uma rajada de vento gelado varreu o despenhadeiro. Deitei o corpo de Sock no chão, encostei a boca em seus lábios e soprei para dentro. Já em pânico, massageei seu peito loucamente. Finalmente, só consegui murmurar baixinho, aninhando a cabeça de Sock em minhas mãos. Sócrates, não morra, por favor. A ideia da corrida havia sido minha. Lembrei-me de como ele subira o conector com dificuldade, quase sem fôlego. Se ao menos, tarde demais. Senti uma raiva profunda ante a injustiça do mundo. Em seguida, senti uma onda de fúria jamais experimentada antes. Não! Gritei, e minha angústia ecoou pelo despenhadeiro, assustando os pássaros, que levantaram voo de seus ninhos, buscando a segurança do ar. Sócrates não poderia morrer, eu não o deixaria morrer. Uma onda de energia percorreu meus braços, minhas pernas e meu peito. Eu daria toda essa energia a ele. Se fosse preciso dar a própria vida, eu pagaria o preço de bom grado. Sócrates, viva, viva! Agarrei o peito de Sock, enfiando os dedos em suas costelas. Eu estava eletrizado, minhas mãos brilhavam enquanto sacudia, desejando desesperadamente ouvir seu coração bater. Sócrates! Ordenei. Viva! Mas nada adiantou, nada. A dúvida tomou conta de minha mente, e sucumbi. Estava acabado. Eu continuava sentado, imóvel, as lágrimas correndo pelo rosto. Por favor! Olhei para o céu, para as nuvens prateadas que passavam diante da lua. Por favor! Pedia ao Deus que eu jamais vira. Deixe que ele viva. Finalmente deixei de lutar, perdi a esperança. Estava muito além do que eu poderia fazer. Eu não conseguiria. 2 pequenos coelhos surgiram detrás de uma moita e fitaram o corpo sem vida do velho que eu abraçava carinhosamente. Foi então que senti a mesma presença que conhecera muitos meses antes. Meu corpo foi preenchido por ela. Respirei-a. Ela respirou-me. Por favor, pedi pela última vez, leve-me no lugar dele. Eu estava sendo sincero.
Foi então que senti a pulsação no pescoço de Sócrates. Rapidamente, encostei a cabeça em seu peito. A batida forte e ritmada do coração do velho guerreiro ecoou em meu ouvido. Soprei vida em seus pulmões, até seu peito subir e descer por si mesmo. Quando Sócrates abriu os olhos, viu meu rosto sobre o seu, rindo e chorando baixinho, de gratidão. O luar nos banhou com sua luz prateada. Os coelhos, com seus pelos reluzentes, nos contemplavam. Então, o som da minha voz, esconderam-se num arbusto próximo. Sócrates, você está vivo! Estou vendo que o seu poder de observação está, como de hábito, aguçado. Ele disse debilmente. Tentou ficar de pé, mas estava demasiado fraco e seu peito doía. Coloquei-o nos ombros e carreguei-o até o final das trilhas, a 3 quilômetros de distância. No salão de ciências Lawrence, pediria ao vigia da noite que chamasse uma ambulância. Ele ficou quieto em meus ombros a maior parte do trajeto, e eu lutava contra a fadiga, suando sob o seu peso. Vez por outra ele dizia: A única forma de viajar, vamos fazer isso mais vezes. Ou então queixava-se de tontura. Só voltei para casa depois de vê-lo na UTI do Hospital Henrique. Nessa noite, voltei a ter aquele sonho. A morte estendia a mão para Sócrates. Acordei com meu grito. Fiquei ao lado dele no dia seguinte. Sócrates dormiu a maior parte do tempo, mas no final da tarde queria conversar. O que aconteceu? Eu encontrei você caído. O coração tinha parado de bater e você não estava respirando. Eu quis que você vivesse. Lembre-me de citá-lo no meu testamento, também. O que você sentiu? Essa foi a parte estranha, Sock. A princípio senti uma corrente de energia percorrer-me, tentei transmiti-la a você. Eu já tinha quase desistido, quando... Nunca se desespere. Proclamou ele. Sócrates, isso é sério. Continue, estou torcendo por você. Estou louco para saber como tudo acabou. Abri um sorriso. Você sabe muito bem como acabou. O seu coração voltou a bater, mas só quando eu desisti de tentar, foi aquela presença que eu já senti uma vez. Foi ela que fez o seu coração bater. Ele assentiu com a cabeça. Você a estava sentindo lá. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Estava. Foi uma boa lição. Disse ele, espreguiçando-se suavemente. Uma lição. Você teve um ataque cardíaco e diz que foi uma bela lição para mim. É isso que pensa. É. Disse ele. E espero que a aproveite bem. Não importa quanto pareçamos fortes, sempre existe uma fraqueza oculta que pode ser a nossa ruína, regras da casa. Para cada força existe uma fraqueza, e vice-versa. Claro, desde a infância o meu ponto fraco sempre foi o coração. Você, meu jovem amigo, tem outro tipo de problema cardíaco. Tenho. Tem. Você ainda não abriu completamente o seu coração para a vida, para cada momento. O propósito do caminho do guerreiro pacífico não é a invulnerabilidade, mas a vulnerabilidade absoluta ao mundo. A vida é a presença que você sentiu. Tentei mostrar-lhe que a vida de um guerreiro não é a perfeição ou vitória que se imagina, e sim o amor. O amor é a espada do guerreiro, onde quer que ela corte, trará vida e não morte. Sócrates, fale-me do amor. Quero compreendê-lo. O amor não é algo para ser compreendido, é para ser vivido. Olhei para ele e percebi a extensão do seu sacrifício. Ele treinara comigo, sem recuar, embora soubesse de seu problema cardíaco, só para manter o meu interesse. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu sinto muito, Sock. Besteira. Isso não é suficiente. Minha vergonha transformou-se em frustração. Às vezes você sabe me deixar enfurecido, seu velho feiticeiro. O que quer de mim? Sangue. A raiva não é suficiente. Disse em tom dramático, fitando-me com os olhos a saltadas órbitas, como um vilão dos filmes antigos. Sócrates, você é completamente maluco. Dei uma gargalhada. É isso, rir é suficiente. Nós dois rimos com prazer. Por fim, ele adormeceu.
saí sem fazer barulho. Fui visitá-lo na manhã seguinte e encontrei o mais forte, censurei-o assim que entrei. Sócrates, por que você concordou em correr comigo, além de dar todos aqueles saltos, se sabia que isso poderia matá-lo a qualquer momento? O melhor é viver até morrer. Eu sou um guerreiro e meu caminho é o da ação. Disse. Sou um mestre, ensino pelo exemplo. Algum dia você também poderá ensinar a outras pessoas o que eu lhe mostrei, e então compreenderá que as palavras não bastam, também terá que ensinar pelo exemplo, e somente o que tiver compreendido por meio da própria experiência. Então contou-me uma história. Uma mãe levou seu filho a Mahatma Gandhi e implorou: Por favor, Mahatma, diga a meu filho para deixar de comer açúcar. Gandhi fez uma pausa e disse: Traga o seu filho de volta daqui a 2 semanas. Intrigada, a mulher agradeceu e prometeu fazer o que ele ordenara. 2 semanas depois, ela voltou com o filho. Gandhi fitou o jovem nos olhos e disse: Pare de comer açúcar. Agradecida, mas perplexa, a mulher perguntou: Por que me pediu para trazê-lo em 2 semanas? Poderia ter dito a mesma coisa antes. Gandhi replicou: Há 2 semanas eu estava comendo açúcar. Então, lembre-se, Dan, seja aquilo que for ensinar, e só ensine aquilo que você for. O que mais posso ensinar além de ginástica? A ginástica já basta, contanto que eu utilize para transmitir lições mais universais. Disse ele. Dê às pessoas o que elas quiserem e talvez no final algumas vão querer o que você tiver para dar. Ensine saltos duplos até que lhe peçam mais. Como vou saber se querem algo mais? Você saberá. Mas, Sócrates, tem certeza de que o meu destino é ser mestre? Não sinto o mesmo. Você parece estar nesse caminho. Isso me lembra algo que quero lhe perguntar há muito tempo. Em geral parece que você lê meus pensamentos ou conhece meu futuro. Algum dia terei esses poderes. Ao ouvir isso, Sócrates estendeu o braço, ligou a TV e começou a assistir a desenhos animados. Eu desliguei o aparelho. Ele virou-se para mim e suspirou. Eu tinha esperança de que você se afastasse completamente de qualquer fascínio pelo poder. E agora ele aflorou: vamos tirá-lo do caminho. Muito bem, o que você quer saber? Bem, para começar, quero prever o futuro. Às vezes você me parece capaz de prever o futuro. A leitura do futuro baseia-se na percepção realista do presente. Não se preocupe em ver o futuro até que possa ver claramente o presente. E ler a mente de outras pessoas? Perguntei. Sócrates suspirou. Primeiramente você deveria aprender a ler a sua própria mente. Parece que você lê a minha mente a maior parte do tempo. É fácil ler a sua mente, porque ela está na cara. Corei. Está vendo o que eu quero dizer? Ele deu uma risada, apontando o meu rosto enrubescido. Não é preciso ser mágico para ler a fisionomia de alguém. Os jogadores de pôquer fazem isso o tempo todo. Mas, e os verdadeiros poderes? Ele sentou-se na cama e disse. Os poderes especiais de fato existem, Dan. Mas para o guerreiro essas coisas são irrelevantes. Não se deixe enganar por quinquilharias brilhantes. Um guerreiro pode contar com o poder do amor, da generosidade, do serviço e o poder da felicidade. Você não pode alcançar a felicidade, é ela que o alcança, mas só depois que você renunciar a todo o resto. Sócrates parecia estar cansado. Fitou-me por um instante, como se estivesse tomando uma decisão. Por fim, ele disse com voz ao mesmo tempo delicada e firme, as palavras que eu temia ouvir. Você está bem preparado, mas ainda está preso, Dan, ainda está procurando. Que seja assim. Você procurará até se cansar completamente. Terá que se afastar por um tempo. Procure o que precisa e aprenda o que puder. Depois veremos. Minha voz saiu trêmula de emoção. Por quanto? Quanto tempo? Suas palavras me chocaram. 9 ou 10 anos devem ser suficientes. Sentindo um pânico repentino, eu disse. Eu não tenho nenhum lugar para ir, nenhum outro lugar em que eu gostaria de estar. Por favor,
deixe-me ficar com você. Ele fechou os olhos e suspirou. Meu jovem amigo, acredite. O seu caminho o guiará, você não irá se perder. Mas quando o verei de novo, Sócrates? Quando a sua busca chegar ao fim, de verdade. Quando me tornarei um guerreiro? Um guerreiro não é algo que alguém se torne, Dan. É algo que é neste momento, ou algo que não se é. É o caminho que faz o guerreiro. E agora você tem que se esquecer completamente de mim. Vá e volte radiante. Eu me tornara demasiado dependente dos conselhos e da segurança de Sócrates. Ainda trêmulo, voltei-me e fui até a porta. Então fitei pela última vez aqueles olhos brilhantes. Farei o que você quiser, Sócrates, menos uma coisa. Jamais o esquecerei. Desci as escadas e saí pelas ruas da cidade, atravessei o campus, e segui rumo a um futuro incerto. Decidi voltar para Los Angeles, minha cidade natal. Retirei meu velho Valiant do estacionamento e passei meu último fim de semana em Berkeley, fazendo as malas para a partida. Pensando em Linda, fui até a cabine telefônica da esquina e disquei o número do seu novo apartamento. Quando ouvi sua voz sonolenta, soube o que queria fazer. Querida, tem algumas surpresas. Estou me mudando para Los Angeles. Você poderia pegar, assim que puder, o avião para Oakland. Gostaria que fôssemos juntos para o sul. Precisamos conversar. Seguiu-se uma pausa do outro lado da linha. Ah, eu adoraria também. Vou tomar o avião das 8. Uma pausa maior. Sobre o que quer conversar, Dani? Quero lhe fazer uma proposta pessoalmente, mas vou lhe dar uma pista. Algo como compartilhar nossas vidas, bebês e acordar abraçados pela manhã. Seguiu-se uma pausa mais longa. Linda. A voz dela tremia. Dan, não consigo falar agora. Pegarei o avião amanhã cedo. Espero você no portão da PSA. Até amanhã, linda. Até amanhã, Dani. Seguiu-se o sinal solitário na linha. Cheguei ao portão por volta das 8h45. Ela já estava lá, com os olhos brilhantes, uma beldade com deslumbrantes cabelos ruivos. Correu para mim, rindo e de braços abertos. Como é bom poder abraçar você novamente, Dani. Senti o calor de seu corpo irradiar-se para o meu. Andamos rapidamente até o estacionamento, a princípio quase em silêncio. Voltei para Tilden Park e virei à direita, subindo para Inspiration Point. Eu planejara tudo. Convidei-a a sentar ao meu lado, e estava prestes a fazer-lhe a pergunta, quando ela enroscou os braços em meu pescoço e disse: Sim. E começou a chorar. Eu disse alguma coisa. Gracejei debilmente. Casamos no tribunal da cidade de Los Angeles. Foi uma cerimônia simples e bonita. Um lado meu estava muito feliz, o outro, inexplicavelmente deprimido. Acordei no meio da noite e fui na ponta dos pés até a varanda de nossa suíte nupcial. Chorei baixinho. Porque sentia que perdera algo. Como se tivesse esquecido alguma coisa importante. Essa sensação jamais me abandonaria. Logo nos mudamos para um novo apartamento. Tentei vender seguros de vida. Linda conseguiu um trabalho de meio expediente como caixa de banco. Levávamos uma vida confortável, mas eu estava demasiado ocupado para dedicar muito tempo à minha esposa. Tarde da noite, quando ela estava dormindo, sentava-se para meditar. De manhã fazia alguns exercícios. Entretanto, logo minhas responsabilidades profissionais me deixaram pouco tempo para essas coisas. Todo o meu treinamento e disciplina começaram a desaparecer. Depois de 6 meses como vendedor, eu já estava farto. Sentei com Linda para nossa primeira conversa séria. Querida, o que acha de voltar para o norte e procurar um trabalho diferente? Se é o que quer fazer, Dan, para mim, está bem. Além do mais, seria bom estar perto da minha família. Minha mãe é ótima babá. Babá. É. O que acha de ser pai? Está falando de um filho. Você, eu, um filho. Abracei-a com todo carinho durante um longo tempo. Eu não podia cometer erros. Logo depois que nos instalamos no norte, Linda foi visitar os pais e eu fui procurar um emprego.
Soube com meu ex-treinador Hal que havia uma vaga para treinador de ginástica olímpica na Universidade Stanford. Compareci a uma entrevista para o emprego naquele dia e fui para a casa dos pais de Linda contar a notícia. Quando cheguei, disseram-me que tinham ligado do departamento de esportes de Stanford, oferecendo-me o cargo de treinador, a partir de setembro. Aceitei. Eu havia encontrado uma profissão. No final de agosto nasceu nossa linda filha, Holly. Levei todos os nossos pertences de carro para Menlo Park, onde nos instalaríamos em um apartamento mais confortável. Linda e o bebê foram de avião, 2 semanas depois. Durante algum tempo vivemos felizes, mas logo mergulhei no trabalho, desenvolvendo um rígido programa de ginástica em Stanford. Corria quilômetros todas as manhãs pelo campo de golfe e costumava sentar-me sozinho à beira do Lago Lagunita. Novamente minha energia e minha atenção estavam em várias direções, mas infelizmente nenhuma era a direção de Linda. 1 ano se passou e quase não me dei conta. Tudo ia muito bem. Eu não conseguia entender a sensação persistente de que perdera alguma coisa, há muito tempo. As imagens vívidas do meu treinamento com Sócrates, correndo pelas colinas, os estranhos exercícios de madrugada, as conversas, ouvindo e observando o meu enigmático mestre, transformaram-se em lembranças apagadas. Pouco depois que fizemos 1 ano de casamento, Linda achou que deveríamos consultar um conselheiro matrimonial. Foi um choque para mim, pois achava que precisávamos apenas relaxar e passar mais tempo juntos. O conselheiro matrimonial serviu para alguma coisa. No entanto, entre mim e Linda levantara-se uma sombra. Talvez ela estivesse ali desde a noite de núpcias. Ela se tornou calada e reservada, levando Holly para o seu mundo. Todos os dias eu voltava para casa depois do trabalho completamente exausto, com pouca energia para as duas. No meu 3º ano de Stanford, candidatei-me a uma vaga de residente na faculdade, em uma das casas da universidade, para que Linda tivesse a companhia de outras pessoas. Em breve a mudança provou ter dado certo demais, sobretudo no campo amoroso. Ela tinha sua própria vida social e me aliviou o fardo que eu não podia, ou não queria, carregar. Linda e eu ficamos separados na primavera de meu 3º ano em Stanford. Mergulhei ainda mais no trabalho e retomei a minha busca interior. Eu participava de um grupo de meditação zen, todas as manhãs no ginásio. Comecei a estudar Aikido à noite. Lia cada vez mais, na esperança de encontrar pistas, orientações ou respostas para minhas questões mal formuladas. Quando me ofereceram um cargo no corpo docente da Faculdade Oberlin, uma escola residencial de artes liberais, em Ohio, pareceu-me uma segunda chance para nós. Mas apenas prossegui a minha busca pessoal de felicidade com redobrada intensidade. Criei 2 cursos: Desenvolvimento Psicofísico e Caminho do Guerreiro Pacífico, os quais refletiam algumas das perspectivas e habilidades que eu aprendera com Sócrates. Ao final de meu 1º ano, recebi uma licença especial da faculdade para viajar e fazer pesquisas no meu campo de atuação. Naquele verão, Linda e eu nos separamos. Deixando Linda e Holly para trás, mergulhei no que eu esperava ser minha busca final. Visitei muitos lugares ao redor do mundo: Havaí, Japão, Hong Kong, Índia, e outros lugares onde encontrei professores extraordinários, escolas de yoga, de artes marciais e de xamanismo. Tive muitas experiências e encontrei grande sabedoria, mas nenhuma paz duradoura. À medida que minhas viagens se aproximaram do fim, e eu estava mais desesperado, compelido em direção a um confronto final com as perguntas que não saíam de minha mente. O que é iluminação? Quando encontrarei paz? Sócrates falara dessas coisas inúmeras vezes, mas naquela época eu nunca o ouvira realmente. Quando cheguei a Cascais, no litoral de Portugal, última parada da minha viagem, as perguntas continuavam a se repetir excessivamente, consumindo a minha mente. Certa manhã, acordei num trecho isolado da praia onde eu tinha acampado por alguns dias, e vi que a maré havia devorado o meu castelo de areia e gravetos. Por alguma razão, esse fato me fez lembrar da minha própria morte no que Sócrates tentara me dizer. Suas palavras e atos iam voltando aos poucos, como pedaços do meu castelo esfacelado, que agora boiava nas ondas. Considere os seus anos fugazes, Dani. Um dia você descobrirá que a morte não é o que você imagina, mas a vida tampouco é o que você pensa.
Poderá ser maravilhosa, cheia de mudanças, ou, se você não acordar, tanto a vida como a morte poderão redundar numa grande desilusão. Sua risada ecoou na minha memória. Então eu me lembrei de um incidente no posto de gasolina. Eu estava letárgico, Sócrates sacudiu-me pelos braços. Acorde. Se você tivesse a certeza de que tem uma doença terminal, se tivesse pouco tempo de vida, você desperdiçaria uma parte preciosa dela. Eu estou lhe dizendo, Dan, você tem uma doença terminal. Chama-se nascimento. Você não tem mais do que alguns anos de vida. Ninguém tem. Seja feliz agora, sem ter motivos, ou jamais será feliz de verdade. Comecei a sentir uma terrível ansiedade, mas não tinha para onde ir. Por isso fiquei ali, um vagabundo de praia que nunca parava de revolver a própria mente. Quem sou eu? O que é a iluminação? Sócrates me dissera há muito tempo que nem o guerreiro pode vencer a morte, só existe a percepção de quem somos realmente. Deitado ao sol, lembrei-me de quando descasquei a última camada da cebola no escritório de Sócrates e vi quem eu era. Lembrei-me de um personagem de um romance de J. D. Salinger. Quando ele via alguém tomar um copo de leite, dizia: é como entornar Deus em Deus, se entende o que quero dizer. Lembrei-me do sonho de Lao Tse. Lao Tse adormeceu e sonhou que era uma borboleta. Ao acordar, perguntou a si mesmo: sou um homem sonhando que é uma borboleta ou uma borboleta sonhando que é um homem? Caminhei pela praia, cantando várias vezes a cantiga infantil. Reme, 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 conduza seu barco suavemente pelo rio. Alegre, alegre, alegremente, a vida não passa de um sonho. Depois de uma tarde de caminhada, voltei ao acampamento abrigado pelas pedras. Retirei da sacola um velho livro que comprara na Índia. Era uma tradução mal feita para o inglês de lendas populares espiritualistas. Folheando as páginas, deparei com uma história sobre a iluminação. Milarepa buscara em toda parte a iluminação, sem encontrá-la, até que um dia avistou um velho descendo lentamente um caminho na montanha, carregando um saco pesado. Imediatamente, Milarepa sentiu que aquele velho conhecia o segredo que ele tentava desesperadamente desvendar, há tantos anos. Velho, por favor, conte-me o que sabe. O que é a iluminação? O velho sorriu-lhe por um instante, retirou o fardo dos ombros e impertigou-se. Sim, compreendo. Gritou Milarepa. Tem minha eterna gratidão. Mas, por favor, só mais uma pergunta. O que existe depois da iluminação? Voltando a sorrir, o velho pegou mais uma vez o fardo, lançou-o sobre os ombros, acomodou-o e continuou seu caminho. Nessa noite tive um sonho. Estava no sopé de uma montanha, imerso na escuridão, procurando sob todas as pedras uma joia preciosa. O vale estava mergulhado nas trevas, por isso não conseguia encontrar nada. Então ergui os olhos para o pico brilhante da montanha. A joia só poderia estar lá em cima. Comecei a galgar a montanha, iniciando uma subida árdua que duraria muitos anos. Por fim cheguei ao final da jornada e fui banhado por uma luz brilhante. Via tudo claramente, mas não encontrava a joia. Contemplei o vale, lá embaixo, onde eu iniciara a escalada, tantos anos antes. Só então percebi que a joia sempre estivera dentro de mim, mesmo antes, e que a luz sempre brilhara. Só que meus olhos estavam fechados. Acordei no meio da noite com uma lua brilhante. O ar estava quente e o mundo, silencioso, exceto pelo movimento ritmado das ondas. Ouvi a voz de Sócrates, mas sabia que era apenas mais uma lembrança. A iluminação não é uma conquista, Dan, é uma realização. E quando você despertar tudo terá mudado e nada mudou. Se um cego descobre que pode ver, o mundo terá mudado? Sentei-me e fiquei olhando o luar sobre o mar, banhando de prata as montanhas distantes. Como era mesmo aquele ditado sobre as montanhas, os rios e a grande busca? Ah, me lembrei. A princípio as montanhas são montanhas, e os rios são rios. Depois as montanhas deixam de ser montanhas e os rios não são mais rios. Por fim, as montanhas são montanhas e os rios são rios. Comecei a correr pela praia e entrei no oceano escuro, nadando para além da arrebentação. Deixei de me movimentar e comecei a boiar, quando de repente senti uma criatura nadando nas profundezas, sob meu corpo.
Algo vinha na minha direção, rapidamente. Era a morte. Nadei furiosamente para a praia e lancei-me, ofegante, sobre a areia molhada. Um pequeno siri passou correndo diante de meus olhos e escondeu-se na areia, quando uma onda chegou até ele. Pus-me de pé, sequei-me e vesti minhas roupas. Arrumei minhas coisas à luz do luar. Por fim, colocando a mochila nas costas, repeti as palavras que um mestre disse sobre a busca da iluminação. É melhor não começar. Mas, uma vez começado, é melhor terminar. Eu sabia que estava na hora de ir para casa. O avião aterrissou na pista do aeroporto Hopkins, em Cleveland, e senti a ansiedade crescer em relação ao meu casamento e à minha vida. Mais de 6 anos haviam se passado. Sentia-me mais velho, mas não mais sábio. O que poderia dizer à minha mulher e à minha filha? Será que voltaria a ver Sócrates, e neste caso, o que poderia levar para ele? Linda e Holly me esperavam, quando desci do avião. Holly correu para mim dando gritinhos de alegria e me abraçou com força. O abraço de Linda foi suave e carinhoso, mas vazio de genuína intimidade, era como abraçar um velho amigo. Obviamente o tempo e a experiência nos levaram a direções diferentes. Linda não ficara sozinha durante a minha ausência. Ela havia encontrado novos amigos e tivera relacionamentos íntimos. Acontece que pouco depois de voltar ao Belém, conheci uma pessoa muito especial, uma estudante, uma jovem encantadora, chamada Joyce. Seus cabelos curtos e negros caíam em franja sobre um belo rosto e um sorriso radiante. Ela era pequena e cheia de vida. Senti-me profundamente atraído por ela, e passávamos todas as horas livres juntos, caminhando e conversando, passeando pelo parque, em torno das águas plácidas do lago. Com ela consegui falar de uma forma como nunca fizera com Linda. Não porque Linda não pudesse entender, mas porque seus caminhos e interesses eram outros. Joyce formou-se na primavera. Ela queria ficar comigo, mas eu tinha obrigação para com minha família, então, tristemente, fomos obrigados a nos separar. Sabia que jamais a esqueceria, mas minha família estava em primeiro lugar. Em meados do inverno, Linda, Holly e eu voltamos para o norte da Califórnia. Talvez minha preocupação com o trabalho, e comigo mesmo tenha sido o golpe de misericórdia no meu casamento. Mas nada fora tão triste quanto a dúvida insistente e a melancolia que senti na noite de núpcias, uma dúvida dolorosa, a sensação de que me esquecia de alguma coisa, que deixara algo para trás, há muitos anos. Somente Joyce me livrara dessa sensação. Depois do divórcio, Linda e Holly mudaram-se para uma bela casa antiga. Mergulhei no trabalho, ensinando ginástica e aikido na ACM de Berkeley. A tentação de visitar o posto de gasolina era torturante, mas eu só poderia ir se fosse chamado. Ademais, como poderia voltar? Nada tinha a mostrar depois de tantos anos. Mudei-me para Palo Alto e morava sozinho, eu nunca me sentira tão solitário. Pensei em Joyce inúmeras vezes, mas sabia que não tinha o direito de telefonar para ela, eu ainda tinha negócios a concluir. Recomecei meu treinamento. Fazia exercícios, lia, meditava e aprofundava cada vez mais as questões em minha mente, como uma espada. Alguns meses depois, comecei a sentir um bem-estar renovado, que há muito não sentia. Nesse período, comecei a escrever, registrando anotações sobre meus dias com Sócrates. Esperava que a revisão de nosso período juntos me desse uma nova pista. Nada mudara realmente, pelo menos nada que eu pudesse ver, desde que ele havia me dispensado. Certa manhã, eu estava sentado nos degraus da entrada de meu pequeno apartamento, contemplando a rua. Rememorei os 8 anos passados. Eu começara como um idiota e quase me tornara um guerreiro. Então Sócrates me soltara no mundo para aprender, e eu me tornara novamente um idiota. Aqueles 8 anos pareciam um desperdício. Ali estava eu, sentado nos degraus da porta, contemplando as montanhas além da cidade. De repente, prestei mais atenção e as montanhas começaram a ganhar um brilho suave. Nesse instante, percebi o que iria fazer. Vendi o pouco que possuía, coloquei a mochila nas costas e peguei uma carona para Fresno. Em seguida, rumei para o leste, para a Sierra Nevada. Era o final do verão, boa época para me perder nas montanhas.